Bom, galera, então neste vídeo nós vamos resolver a questão de função afim, ok? Segunda questão da lista de exercícios propostos de função afim, tá? Então, existe uma função afim cujo gráfico passa pelos pontos A, 2, 3, B, 0, 6 e C, menos 1, 7? Justifique sua resposta. E aí foi dada a seguinte sugestão, né? Sugestão: determine a lei da função f que passa pelos pontos A e B e depois verifique se o ponto C pertence ao gráfico de f, ok? Então aí as contas eram bem simples de você fazer, tá? Se a função f passa pelos pontos A e B, o f de 2 tem que ser 3, né? Porque o ponto A é 2, 3, então primeiramente, ó, você tinha o seguinte aí, tá? O f de 2 tem que ser igual a 3. E como ela tem que passar aqui pelo ponto B também, o que vai acontecer? O f de 0 tem que ser 6, né? Então você tinha que ter o seguinte também. O f de 0, tá? O f de 0 tinha que ser 6. Então nós vamos trabalhar essas duas informações aqui. Você sabe, primeiramente, que toda função afim é da forma ax mais b, né? Ax mais b. Então o que vai acontecer? Se o f de 2 é 3, implica nós temos que trocar o x por 2, ó. Então vai ficar a vezes 2 mais b igual a 3. Daí isso aqui implica o seguinte: a vezes 2 é 2a, então você tem 2a mais b é igual a 3, certo? Então primeira equação. A segunda equação vai vir daqui, o f de 0 é 6, só que ela vai ficar mais simples, vamos ver por quê, ó. Então agora eu vou trocar o x por 0, tá vendo, ó? Olha aqui, ó, quem está no lugar do x é o 0, certo? Então, ó, observa aqui, ó, f de x, f de 0. Então, a vezes 0 mais b é igual ao valor do f de 0, só que o valor do f de 0 é 6. Então, isso implica o quê? Quando você multiplica qualquer número por 0, pessoal, o resultado a gente sabe qual é. É 0, não é isso? Então, nós ficamos com 0 mais b igual a 6. Quando você soma 0 com qualquer coisa, né, o resultado não altera. 0 mais b é b. Então, daqui isso implica que o b tem que valer 6. Certo? E aí, já achamos o b diretamente, ó. Por isso que é bom, nesse caso, quando você tem um ponto de abscissa zero, certo? Então, quando você tem um ponto de abscissa zero, a ordenada dele vai ditar exatamente o valor do b da função afim, tá? Esse valor aqui, certo? Isso a gente já discutiu em outros momentos. Então, eu vou fazer o que agora? Eu vou trabalhar aqui o sistema, né? E aí eu vou substituir o valor do b aqui na primeira equação, ó. Então vai ficar 2a mais 6, que é o b, igual a 3. Então vamos resolver uma equaçãozinha de primeiro grau. Passo 6 negativo, né? 2a igual a 3 menos 6. Então 2a é igual a... subtrai e dá o sinal do maior em módulo, né? Então menos 3. O 2 que está aqui multiplicando vai passar dividindo. Então eu descubro assim o valor do A, tá? O A vale menos 3 meios, menos 3 sobre 2. Bom, então nesse momento aqui, a gente sabe qual é a lei da função, que a gente descobriu o A e o B, tá? Essa função afim, ela vai ficar assim, ela vai ficar f de x, qual vai ser a lei dela? Vai ser igual a menos 3 meios de x, né? Que é o ax mais b, mais 6. Agora o que a gente vai fazer? Se os três pontos estiverem alinhados, ou seja, os três satisfazem a equação da função, como o ponto C, ele é, olhando para cá, ó, menos 1 e 7, para que o C pertence ao gráfico dessa função f aqui, o f de menos 1 tem que valer quanto? 7. Vamos verificar então.
Então isso aqui implica o seguinte, tá? Que o f de menos 1 vai ser igual a menos 3 meios multiplicado por menos 1 mais 6, né? Menos com menos sabe que é mais, então isso aqui vai ficar 3 meios mais 6. Sem fazer muita conta, você já sabe que isso aqui vai ser diferente de 7, né? Porque para isso aqui ser 7, isso aqui teria que ser 1, né? 1 mais 6, 7. Então você vê de cara que isso aqui vai ser diferente de 7. O que isso quer dizer então? Portanto, a gente pode concluir que o ponto C não pertence, né, ao gráfico da função f. Né? Então, existe uma função afim, né? Existe uma função afim cujo gráfico passa pelos 3 pontos A, B e C? A resposta é não. E a justificativa é essa daqui, que foi feita com as nossas contas, tá? A gente buscou a função afim que passava por A e B e mostrou que essa mesma função não pode passar pelo ponto C. Bom, isso aí é fazendo o problema algebricamente, tá? Fazendo as contas. Você pode chegar a essa mesma conclusão utilizando tecnologia. No caso aqui a gente vai fazer utilizando o GeoGebra, tá? Então nós vamos primeiramente localizar os pontos no plano cartesiano, simples assim, ó. Vamos localizar o 2, 3, o 0, 6 e o menos 1, 7. Vamos lá localizar. Então, tá aqui o plano cartesiano. Aí você vai aqui em entrada, tá? Aí você vai colocar aí ponto A maiúsculo igual. Então, quem era o ponto A? Ponto A tinha coordenadas 2,3. Aí você dá o enter. Tá aí o ponto A, já marcou o ponto A aqui, ó. Ponto B, aí você faz a mesma coisa. B maiúsculo igual a 0,6, 0,6. Enter. Veja que ele já marcou ponto B ali em cima, certo? Tá aqui, ó, em cima do eixo Y. E o ponto C, pessoal, é menos 1,7. Então, C igual, abre parênteses, menos 1,7. Enter. Então, ó, nessa situação aqui, o comentário que eu faço é exatamente esse. Você é levado à ilusão, tá? De que os pontos, tá? Esses 3 pontos estão alinhados. Isso é ilusão, ó. Né? Talvez a pessoa afastando mais, ela pensa assim, não, está alinhado. Então você está fazendo isso com um software, né? Com o GeoGebra, né? E aqui a escala é perfeita. Imagine você fazer isso aí à mão, tá? Então por isso que o método algébrico, tá, que a gente fez aqui é importante. Você saber fazer aqui as contas, tá? Até chegar no resultado. É muito importante você saber fazer essas continhas aqui, beleza? Então o que acontece? Esses 3 pontos não são colineares, tá? E aí quando você aproxima mais, talvez aproximando mais, você vê que eles não são. Mas para matar a dúvida, você pode traçar aqui com a ferramenta reta, ó, traçar a reta, a função afim que passa por A e B, ó. Você seleciona o A, seleciona o B. Olha o que apareceu aqui na janela de álgebra, ó. Menos 3x menos 2y igual a menos 12. Não ficou tão claro que essa equação é a equação da f, né? Que a gente obteve lá nas continhas que a gente fez. Então você clica com o botão direito do mouse, aí manda exibir essa equação do tipo y igual a x mais b, ó. Ele vai exibir, então tá aqui, ó, menos 1,5x mais 6. Esse menos 1,5 é exatamente o 3 meios, tá? Se você dividir 3 por 2, a gente não fez lá, a gente deixou aqui fracionário mesmo, tá? Mas o menos 3 meios é equivalente a menos 1,5, tá? Então perceba o seguinte, ó. Tá aqui a reta e o ponto C tá fora da reta, ó. Certo? Ó. O ponto C tá fora da reta que ele batizou de reta F, tá? A função afim que passa aí pelos pontos A e B. Beleza, pessoal? Então, sempre ressaltar a importância de você utilizar a tecnologia, mas também saber fazer as continhas, beleza? Então, por enquanto a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.